Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Ministério Mais Barnabés. Eu queria que você soubesse que agora o Ministério Mais Barnabés está numa nova fase, onde nós temos agora o centro de aconselhamento, onde nós atendemos as pessoas de todas as idades, inclusive as crianças. E hoje eu quero trazer para vocês duas colegas aqui que são também conselheiras bíblicas, para que vocês conheçam a história delas, por que elas estão aqui, da trajetória delas, e a gente vai ter uma conversa bem legal aqui, para que vocês conheçam, né, e que a gente possa também compartilhar com vocês sobre o que nos motivou a estar nesse ministério. Tudo bem, Suzana? E a Yumi, que a gente chama de Vanessa também, né? Vanessa para alguns, a Yumi para outros. Então, eu tenho uma alegria muito grande ter vocês como parte da equipe de conselheiras, né? E da gente poder dividir os fardos, né? Porque a gente quer receber mais pessoas, a gente sabe que há tantas pessoas necessitadas, né? Que precisam de ajuda, orientação, apoio, né? E que bom que vocês aqui estão junto, né? Me dão um encorajamento maior de saber que não estou andando sozinha, né? E realmente louvo a Deus pela vida de vocês. E aí eu queria que vocês contassem um pouco da sua trajetória, né? O que levou vocês a entrarem nesse ministério e também, para que todos saibam, né? Todas nós três tivemos uma formação em psicologia, né? As duas continuam atuando como psicólogas também, a Suzana na sua clínica, né? A Vanessa no hospital, e a gente queria ouvir um pouco como que vocês chegaram aqui, o que motivou vocês a escolher essa profissão. Quem quer começar? Pode começar. Na verdade, a profissão, eu nem sabia o que era psicologia, mas eu sofri muito quando criança e adolescente. Eu sempre fui uma criança e uma adolescente muito solitária, e a solidão me acompanhou por muito tempo, e eu me lembro de, quando adolescente, ter o desejo de conversar com alguém, de contar para alguém sobre essa tristeza, sobre essa dor que eu sentia, mas eu não tinha ninguém, né? E nessa época eu não estava em nenhuma igreja também, né? E aí, quando eu fiz 18 anos, um colega de escola me convidou para a igreja, e aí foi que realmente eu conheci, né, o evangelho e a verdade da palavra de Deus. E aí, nesse momento também, a nossa igreja lá tinha um trabalho de cura interior, que naquela época, finalzinho de 90, comecinho do ano 2000, era muito comum, né? E esse trabalho que a igreja fez me ajudou muito a entender o que era tudo isso que eu sentia, essa solidão, essa dor que eu tinha. E através desse trabalho, o Senhor usou muitas pessoas que andaram comigo, que estiveram comigo e que me ajudaram a reconhecer toda essa dor que eu estava sentindo, entregar aos pés da cruz e receber pela primeira vez o amor do Senhor, né? E foi tão significativo porque, além de receber esse amor de Deus que me preencheu, foi também um momento em que eu recebi meu primeiro abraço, né? Foi participando dessa comunidade. Então, a ligação que eu fazia era como se o Senhor realmente estivesse me abraçando, me acolhendo, né? E aí, dentro desse ministério, nós tínhamos uma psicóloga que era de uma outra igreja que dava suporte. Então, algumas pessoas que tinham algumas dificuldades ainda maiores eram encaminhadas para essa pessoa. E aí foi que eu fui tendo curiosidade do que é isso, né? Como é que funciona, do que trata essa tal de psicologia, né? E eu nunca tinha pensado em estudar, fazer faculdade, né? Porque eu vim de uma família muito simples, de uma região muito simples, e que dentro da minha realidade, terminar o ensino médio já era muita coisa,
né? Então, terminar o ensino médio, fazer um curso de computação, que era o que tinha na época, nossa, uau, né? Então, só o que eu pensava era isso. E aí, uma vez um professor chegou para mim, quando eu estava no 3º ano, e ele falou para mim, Suzana, o que você vai fazer no vestibular? Eu falei, professor, fazer vestibular não, minha família não é rica. E aí ele falou, não, Suzana, mas não precisa ser só numa universidade particular, né? Você tem universidade pública. Eu falei, professor, a vida inteira estudei escola noturna, escola pública. Eu sei que eu não tenho conhecimento para isso. Nunca imaginei. Então, era essa a minha ideia, né? E aí, foi na igreja também que eu conheci pessoas que moravam no mesmo bairro que eu, meninas da minha idade, que trabalhavam e conseguiam pagar a sua faculdade. E aí, também, nisso, começou a plantar esse desejo. Então, coincidiu essa ideia do ministério e daquilo que eu tinha recebido como ferramenta, junto com essa possibilidade de estudar. Que legal. Você viu como é importante o corpo de Cristo, né? Muito. O corpo de Cristo poder demonstrar esse amor, acolhimento, de realmente fazer as pessoas sentirem verdadeiramente esse amor de Deus, né? Como é importante fazer parte de uma igreja, de um corpo de Cristo, né? Que bom que você teve isso. Legal. E você, como é que foi a sua trajetória, Vanessa? Então, é muito interessante, porque agora eu ouvindo a Suzana, a história é bem diferente, mas também parecida em certo sentido, assim, né? Eu sempre fui uma criança mais solitária, assim, também, né? No sentido de não me abrir muito, né? Não querer preocupar os meus pais, não querer, né, falar dos meus problemas, mas eu sempre cresci na igreja, né? Então eu tinha para mim, Jesus vai me ajudar, né? Tá tudo bem, né? Sendo que tinha pessoas ao meu redor que podiam me ajudar, mas era mais ou menos assim, né? E eu cresci, eu gosto muito da parte de exatas, né? Eu gostava muito da parte de exatas, então eu cresci certa de que eu ia para engenharia, que eu ia fazer isso da minha vida, né? Então, até o 2º ano eu tava assim, não, vou fazer engenharia. Até que alguém, né, perguntou assim, você se imagina fazendo contas, assim, pro resto da vida? E aí eu dei uma pausada, assim, no 3º ano do ensino médio, entrei numa grande confusão, né? Fiquei, nossa, será que é engenharia mesmo, né? E a minha família tem bastante influência nisso, porque a minha família trata muito com pessoas também, né? Então, é uma família, assim, que gosta de estar com pessoas, né? Meu pai sempre convidando gente para estar em casa, né? Então, eu fiquei meio balançada no 3º ano por conta disso, né? Poxa, eu só vou lidar com contas pro resto da vida, não vou lidar com pessoas. E aí, eu lembro que nessa época também eu já estava, assim, me sentindo pressionada, eu né, ficava o dia inteiro estudando no quarto, e era engraçado, minha mãe até falava assim, sai do quarto, né, toda mãe fala, estuda filha, minha mãe falava, sai do quarto, né, e aí eu percebi, né, fui percebendo assim ao longo da minha adolescência que a maior dor que alguém pode ter é a dor da alma, né, então eu até pensei, como que eu vou ajudar as pessoas? Pensei, medicina, né, como todo mundo, pensei em alguma outra área, mas isso me tocou bastante na época, e eu gostava muito, assim, de séries que tratava sobre o comportamento humano, então eu ficava sempre muito curiosa, nossa, por que as pessoas fazem o que elas fazem, né, o que leva as pessoas a fazerem isso, mas eu nunca tinha entrado em contato com a psicologia, eu fui muito mais por esse lado mesmo, de entender que a maior dor era da alma, e também por curiosidade, né, então foi mais ou menos assim que eu cheguei na psicologia, e foi engraçado porque para os meus pais foi uma mudança brusca, né, de engenharia. Com certeza, de água pro vinho. Para psicologia, meu pai até ficou assim, né, você tem certeza? Não, você gosta de ler direito? Não, acho que, assim, apesar de na época tá entrando na moda a psicologia, porque hoje né, é bem assim da moda, ainda assim tinha a ideia do não ganha muito, né, então acho que isso preocupou um pouco o meu pai, né, porque ele ficou, você gosta de ler, vai para direito, né, mas no fim eu fui para psicologia mesmo, e aí no finzinho então do ensino médio
eu falei, não, acho que eu quero, né, aprender mais sobre como ajudar as pessoas, sabendo um pouquinho de como é difícil, né, lidar com a dor que vem da alma, né. Mas aí, então, depois disso, que mesmo dentro da igreja, me sentindo sozinha, eu entendi que também precisa pedir ajuda, né? Precisa se abrir, que, enfim, Jesus também coloca, né, pessoas para nos ajudar. Então, até o vestibular, eu tava assim, não, eu consigo lidar com as coisas sozinha, eu e Deus, vamos lá, né? Mas aí quando eu descobri que eu posso pedir ajuda para as pessoas, eu percebi que a vida se torna menos pesada, né? Um pouco mais leve quando você pode caminhar contando com as pessoas que Deus coloca também, né, ao seu redor, então com a igreja e tudo mais. Mas eu era um pouquinho casca grossa, assim, né? Eu sou um pouquinho ainda fechada, né? Mas hoje em dia eu entendo a importância, né? De pedir ajuda, de se abrir um pouco mais. Então, foi mais ou menos assim, a minha caminhada na psicologia. Entendi. Às vezes eu pensava, será que tem a ver com o aspecto cultural, né? Porque os orientais são mais fechados. Mas a Suzana, que é toda brasileira, ela também é fechadinha, né? Então eu acho que é mais uma questão, talvez, de personalidade ou vivências, né? E é interessante saber que essas dores na alma levaram vocês a buscarem a cura, né? E aí eu queria saber como que foi, vocês acharam que a psicologia era tudo, respondia às suas questões, ou não, ou como que vocês continuaram buscando e chegaram também ao aconselhamento bíblico? Eu queria ouvir um pouco essa trajetória. Agora é minha vez. Bom, fazer psicologia sendo cristã é muito desafiador, né? Eu acho que dentro da faculdade, assim, eu não passei de primeira numa faculdade pública e meus pais não tinham condições de pagar uma particular. Então, na época foi um pouco difícil. Eu fiz 2, 3 anos de cursinho, passei, mas hoje em dia eu vejo como talvez um preparo de Deus aí para entrar numa faculdade pública de psicologia, né? Porque acho que ele foi moldando a minha fé, porque de fato dentro da faculdade a gente acaba, né, tendo muita crítica, a gente acaba, desconstrói tanta coisa que é difícil construir, né, para quem não tem construído dentro da cabeça. Então, muita desconstrução, vamos flexibilizar. Então, se para mim que, né, era cristã e tinha uma fé desde criança, foi difícil. Eu imagino que quem entra só de paraquedas fica mais difícil ainda, né? Lidar com a fé dentro de uma faculdade de psicologia. E isso sempre me intrigou muito, assim, poxa, como eu estou estudando psicologia se a própria psicologia, né, não tem o cristianismo, assim, não fala do cristianismo. Então, isso para mim sempre ficou. Essas dúvidas ficaram dentro de mim, assim, durante a graduação. Eu aprendi muito, né, com a psicologia, mas ainda assim eu sentia que tinha alguma coisa, assim, tá faltando alguma discussão, né? Ou como que eu posso exercer a minha fé sendo psicóloga, né? Então, eu fiquei, assim, durante a graduação foi bastante difícil, e talvez seja assim que eu cheguei ao Mais Barnabés, né? Eu fiz a graduação e no meio da minha graduação teve a pandemia, então o primeiro contato que eu tive foi com nem lembro, acho que era live ou era um curso sobre depressão, e aí foi a primeira vez que eu entrei em contato com o Mais Barnabés, que eu já queria estudar mais sobre depressão, queria ver como que, né, a Lili, que na época estava, né, ministrando, falava sobre o cristianismo e a depressão, porque hoje a gente ouve muita coisa, né, difícil, assim, como que a Lili ia tratar essas questões a partir da Bíblia. Então, esse foi o meu primeiro contato, e eu falei, nossa, então dá para falar sobre depressão, né, com um olhar bíblico, dá para falar, dá para tentar acolher ou até mesmo confrontar as pessoas, né, e a própria depressão através da Bíblia.
E aí, depois de uns anos, uma pessoa da minha igreja divulgou, né, sobre o curso de análise das linhas psicológicas, e aí eu falei, é isso que eu quero, né, toda a minha dúvida durante a graduação, será que é aqui que eu vou poder escutar um pouco mais sobre isso? Porque eu nunca tinha tido realmente contato, assim, eu já escutei, sou cristã, mas sou psicóloga, ou sou psicóloga, sou cristã, mas coisas muito, normalmente, diferentes, assim, né? Coisas que pareciam não casar, né? Cristianismo dentro da igreja e psicologia dentro da profissão. E então, quando eu ouvi, né, sobre essa possibilidade de fazer esse curso, eu falei, não, eu quero ver o que ela vai falar, qual linha será que a Bíblia gosta mais, né, nesse sentido, mas foi muito legal ver, né, a forma como você, né, não abraçou nenhuma linha da psicologia, mas também não criticou 100% as linhas, né, a gente consegue ver que, né, Deus também pode trabalhar através da psicologia. Então, foi mais ou menos assim que eu cheguei no Mais Barnabés. Eu lembro quando você chegou, você estava bem empolgada e eu fiquei muito feliz de ter colegas psicólogas, né, se interessando por esse tema, porque eu ficava pensando, nossa, eu tinha tanta crise na época da faculdade, será que as pessoas não têm crise? E assim, essas crises me levaram a refletir muito sobre o que realmente vale a pena, o que reter, o que discordar, porque eu, além de me sentir muito atacada, né, pela minha fé e tal, mas eu pensava assim, que era muito importante a gente fazer análise crítica de tudo que a gente vê e aprende, não só na psicologia, pode ser um filme, pode ser um livro, né, sempre tem coisas boas e tem coisas ruins, né, então eu acho que Deus espera de nós esse discernimento, né, para a gente peneirar, né, e ver o que dá para aproveitar de bom, né? Então, acho que esse tem sido o meu desafio desde a época em que fui fazer psicologia, as pessoas me perguntavam sobre isso, e esse desafio me fez elaborar esses cursos, né, e mesmo a depressão, né, que foi algo que eu experimentei também desde a adolescência, e também conversei com muitas pessoas, não só eu, mas pessoas da minha família, pessoas muito próximas, né? E como isso me ajudou a elaborar e pensar como ajudar essas pessoas também numa perspectiva bíblica e não apenas psicológica, né? Na verdade, eu tive a resolução da minha depressão, que tinha uma raiz de identidade, sanada ao conhecer o Evangelho, ao conhecer o amor de Cristo, ao conhecer a minha identidade, né? E eu vejo o quanto isso fez diferença e o quanto dentro da psicologia não se fala sobre isso, né? É quase um tabu, né? Então, e eu achava realmente uma pena isso, né? Não dar essa abertura. Mas aí quando eu me formei, eu fiquei em crise, porque eu levo muito a sério essa questão da ética, né? E eu sei que não pode haver mistura, essas coisas, mas eu ficava muito frustrada porque a minha motivação em fazer psicologia foi justamente ajudar as pessoas em sofrimento emocional, que para mim tem muito de espiritual. Mas eu não posso trabalhar com as questões espirituais, né? Na maneira como eu fui ajudada. Então, foi aí que Deus me direcionou para um novo aprendizado. Aí eu fui fazer seminário, 3 anos de seminário, Servo de Cristo, e lá eu conheci um professor, David Smith, que é um professor muito carinhoso, assim, muito bíblico, muito paizão, assim, que me mostrou o aconselhamento bíblico. E aí, quando eu precisei de aconselhamento naquela época e ele me aconselhou, eu pensei, nossa, era exatamente isso que eu queria fazer na minha vida. E aí eu fui aprender sobre aconselhamento bíblico e isso realmente mudou a minha vida, mudou a direção do meu trabalho, né, que eu chamo de ministério. E aí, por isso, hoje estou
no aconselhamento bíblico, mas eu também desejo muito influenciar minhas amigas, colegas psicólogas, né, a também perceber a importância disso, né? Porque acho que as questões são colocadas de uma forma bem excludente, né? E aí eu queria que vocês compartilhassem um pouco também, né? Como você, Suzana, chegou assim a buscar conhecer mais o aconselhamento bíblico, né? E como hoje você trabalha e concilia ou não essas duas coisas. Eu tive uma caminhada bem diferente de vocês, né, no sentido dessa crise na faculdade. Na verdade, eu penso que nessa época eu estava iniciando minha caminhada cristã, né, porque eu nasci num lar que se dizia cristão. Mas isso significava que, uma certa vez, uma criança chegou e perguntou: você é crente ou católica? E eu falei: e agora? Eu não sei. E aí eu perguntei para minha mãe falou: não, diga a ela que você é cristã. Então, era isso que eu tinha, né, de lar cristão. Mas a minha mãe, foi uma época que ela não frequentava nenhuma igreja, então eu cresci sem essa base, né? Então, quando eu fui realmente para a igreja aos 18 anos, foi que eu comecei a conhecer o evangelho. Então, quando eu fui para a faculdade, eu não tive esse choque tão grande, né? Porque eu ainda estava conhecendo, então eu estava conhecendo os dois ao mesmo tempo. Mas eu senti um pouco do preconceito, né? E meu pastor sempre me incentivou muito a estudar, a fazer a faculdade de psicologia mesmo. E aí eu me lembro de uma professora que certa vez chegou na sala e falou: gente, eu acho o cúmulo do absurdo esses crentes que inventam de querer fazer psicologia. Não tem que estar na psicologia, né? E aí eu me lembro que eu comentei com o meu pastor isso, ele ficou bravíssimo. Ele falou: filha, é por isso que você está lá. A gente está lá para fazer a diferença onde quer que a gente esteja. E você está lá no meio de psicólogos para fazer essa diferença. Né? Então, para mim não teve essa crise, mas eu também tinha esse pensamento de eu quero ser psicóloga para ajudar as pessoas, para que elas saibam que elas não precisam sofrer sozinha como eu já tinha sofrido, né? E aí, quando eu terminei a faculdade, foi meio que decepcionante, porque eu me vi sem ter muito, mas como é que eu vou ajudar as pessoas que estão aqui no meu entorno, né? E, enfim, eu fiquei quase 10 anos de formada sem ter uma atuação, né? E aí, no momento em que eu retomei isso, que o Senhor realmente me incomodou novamente em relação a isso, me fez lembrar de toda a história, de o quanto Ele esteve comigo, ano a ano, até eu concluir a faculdade. Quando o Senhor me trouxe à memória isso, foi que eu comecei a pensar, mas como é que eu posso colocar isso em prática, né? E eu sempre gostei muito de estudar sobre as emoções, sobre sentimentos, e por um acaso chegou para mim, até hoje a gente não descobriu, né, Lili, como que essa mensagem chegou. Ninguém sabe de que igreja que veio, de que forma veio. Da propaganda do grupo de estudo? De emoções tóxicas. Uma amiga me encaminhou, chegou, eu falei, nossa, que legal, vou ver. Como era à noite, eu falei, dá para eu fazer. E aí foi que eu vim conhecer o Mais Barnabés, foi acho que em 2019, né? Foi antes da pandemia. E aí foi fazendo o curso sobre as emoções, né? Então, como lidar com algumas emoções. Então, como lidar com raiva, com preocupação, até com a depressão também, né? E aí isso me despertou para alguma coisa. E aí eu falei, uau, dá para casar alguma coisa, né? E nessa mesma época eu estava fazendo uma especialização que era voltada para o cuidado de famílias e casais. Então, eu comecei a encaixar as coisas, comecei a olhar dessa outra forma. Então, não tive esse olhar tão de criticar aquilo que eu tinha aprendido, mas de olhar aquilo que eu tinha aprendido como se estivesse atrás,
uma mochila, né? Mas eu preciso de mais recursos agora, né? Eu preciso de outros tipos de recursos. E aí, junto com isso, eu conheci também um curso na USP, de um professor que ele falava sobre as igrejas que trazem sofrimento para as pessoas, né? Então, como que esse tratar as pessoas que sofrem com as emoções de uma forma dura, religiosa, ríspida, e que ao invés de trazer conforto e ajuda e fazer com que essas pessoas melhorem, colocavam elas mais para baixo ainda. Mais E isso afastando cada vez mais as pessoas, né, do Senhor. E infelizmente isso é uma realidade em muitas igrejas, né? A gente não pode negar isso. Então, como é importante a gente ter também essa análise crítica da nossa própria comunidade, né? Em todos os lugares que a gente está, né? Para a gente poder realmente resgatar o que realmente é verdadeiro, é bom, né? É saudável, né? E um verdadeiro evangelho é libertador, é restaurador, né? É uma coisa maravilhosa, né? Mas E eu penso também que se Deus criou tudo, né? Se eu creio que Deus criou tudo, também Ele que nos criou com capacidade de conhecer o que a gente conhece, de produzir o que a gente produz, né? Então, de conhecer a medicina, de conhecer a psicologia, a história, a filosofia, né? Então, se Ele nos dá a permissão para conhecer todas essas coisas, por que a gente não usufruir de todo esse conhecimento que e Ele a nos Bíblia permite? fala, né, que a gente tem que analisar todas as coisas e reter o que é bom, né? Fazer isso não é tão fácil ou tão simples assim, né? Por isso que a gente também tem que buscar discernimento do Senhor, né? Mas eu estava lembrando desse material que a gente estudou junto, foi algo muito legal, porque eu tive o privilégio de ganhar uma viagem para Canadá de uma amiga, e lá eu conheci esse material da Johnny Hunt. Johnny Hunt é uma conselheira bíblica lá dos Estados Unidos, e o material dela estava numa igreja lá em Canadá. E aí eu achei bárbaro, assim, todos esses temas ligados aos nossos problemas, né, de emoções e tal. Aí comprei todos eles e falei, nossa, a gente precisa traduzir tudo isso para português. E aí eu entrei em contato com o ministério, perguntei se eles poderiam deixar a gente traduzir. Aí qual a resposta? A gente já tem traduzido para português do Portugal, né? Aí eu falei desse nosso desejo de trazer, compartilhar com as pessoas da igreja. Aí eles falaram e permitiram que a gente usasse esse material, né? Sempre referindo, né, a eles, porque eles criaram esse material para abençoar as igrejas. E foi assim que começou, né? Então, quando eu conheço um material bom, eu quero compartilhar com as outras pessoas. E é um material realmente muito bom, você lembra? Muito prático, muito bíblico, sabe? Com muita consistência bíblica, com muito conhecimento do ser humano, né? E foi assim que eu fui me inspirando. E aí, depois disso, eu fui criando os meus próprios materiais. Então, eu sempre... Aliás, era assim, as pessoas, sabendo que eu tive uma formação em psicologia, me convidavam para ir falar nas igrejas, 1 hora para falar sobre depressão. Aí toda vez eu ficava frustrada, mas tem tanta coisa para falar sobre depressão, em 1 hora, o que eu vou falar? E aí às vezes eu até não queria aceitar isso, porque eu sentia que tudo aquilo que eu ia falar ia ser muito superficial e não ia ajudar verdadeiramente as pessoas. As pessoas só iam ter uma noção das coisas e depois, sabe? Eu sempre me preocupo muito com essa questão prática. Então, aí aproveitando essa oportunidade, falei, nossa, eu vou colocar no papel tudo aquilo que eu acho que é importante. E também, né, as experiências que eu tive, o que eu aprendi, e aí que a gente começou a fazer as lives, entrou a pandemia,
né? E as lives ajudaram várias pessoas, muitas pessoas sentiram-se ajudadas. E assim a gente foi criando os cursos para a capacitação de conselheiros, né? E aí fiquei muito feliz que você, né, junto com a sua pastora, fizeram o curso, né? Como que foi essa experiência para você? Foi muito bom, né? Quando eu iniciei o curso, eu iniciei com uma amiga que era também de lá da nossa igreja, e aí depois ela acabou desistindo, e aí eu fui compartilhando com a esposa do nosso pastor, né? E ela falou, nossa, Suzana, esse ministério parece legal, deixa eu conhecer. E aí ela começou a acompanhar também e viu que realmente era um material muito sério, muito bíblico. E ela falou, Suzana, eu quero também participar, né? E aí foi muito legal poder contar com ela, porque eu falei, puxa, Deus, agora tem mais alguém aqui, né, que eu posso contar para a gente colocar esse trabalho realmente para a nossa igreja, né? Porque me incomodava muito essa questão de quando as pessoas tinham um sofrimento, delas buscarem somente o pastor, né? Como se somente o pastor tivesse uma capacitação para aconselhar. E um pastor não dá conta de aconselhar dessa forma tão particular, tão de pertinho, todos os membros. É humanamente impossível, né? Então, como que a gente poderia aprender como aconselhar, mas já pensando em multiplicar, né? Em informar, em incentivar, em motivar as outras pessoas dentro da nossa comunidade para serem realmente conselheiros, né? Porque o que a gente aprendeu foi que todas as pessoas que estão dentro da igreja, que conhecem ao Senhor, que conhecem a palavra de Deus, podem, se têm o desejo, podem ajudar e podem aconselhar. E Deus não quer que a gente caminhe sozinho, né? A gente sofre demais quando a gente está sozinho. Então, a gente pode contar uns com os outros. E uma das coisas dentro desse curso do aconselhamento bíblico que mais chamou a minha atenção, que eu acho que é onde entra o limite da psicologia, que eu não posso extrapolar, é que o aconselhamento é parte de uma amizade, né? Então, eu não preciso me colocar nessa posição de não, aqui eu sou o seu conselheiro, como se eu fosse alguém superior, né? De que eu tô aqui para te orientar e eu sou super, super blindado, eu não tenho nenhum pecado, então por isso eu posso te aconselhar. E não tem nada a ver, né? Somos todos pecadores e a gente pode e precisa desenvolver amizade com uns com os outros. E essa conexão, essa amizade é que permite que o Senhor nos use para ajudar as outras pessoas, né? Então, acho que dentro do curso, o que me marcou foi justamente isso. Que legal, você realmente captou a essência, né? Da gente entender que Deus nos deu essa incumbência, Deus nos deu o Espírito Santo, que é o maravilhoso conselheiro, Deus nos deu a sua palavra, né? Que nos dá sabedoria, Deus nos deu o amor, né? E Deus nos deu o corpo de Cristo, né? Assim como o nosso corpo, todo conectado, traz restauração, né? As partes machucadas, o corpo de Cristo deveria atuar e não deveria ser uma coisa só de especialistas, né? Mas que todos nós temos essa responsabilidade. Nossa, me sinto muito feliz de ver realmente você não só entendendo isso, mas aplicando isso na sua vida, no seu ministério, né? É muito legal isso. É muito bom, muito bom. Você também está fazendo curso, né, Vanessa? Sim. Tô. Eu tava escutando a Suzana aqui, né? E na verdade, eu tô aprendendo muito também, né? Tô aprendendo bastante nesse curso. Mas o que eu mais estou aprendendo, assim, é como
a Bíblia é tão eficiente, né? E como ela funciona, porque é isso, né? Dentro da faculdade a gente vê muitas abordagens, né? E cada um escolhe a sua, né? Eu gosto da TCC, por exemplo, né? Mas eu lembro até que, assim, na época do cursinho alguém me falou, olha, o tanto que você estuda para passar no vestibular, a gente deveria também estudar a Bíblia, né? E eu ficava, mas como isso, né? Como isso? E agora, no curso de aconselhamento, eu tenho entendido um pouquinho do que é isso, assim, né? Do que é colocar a Bíblia em prática, né? Do que é entender como que ela realmente é a ferramenta ali para o aconselhamento, né? E entendo que sim, a psicologia ajuda, mas que realmente tem uma certa limitação, né? Porque a Bíblia trata ali, de novo, né? Das dores da alma. Então, tem sido muito bom nesse sentido. E eu não tinha muita ideia do que era o aconselhamento, né? Na verdade, eu fui muito mais assim, vamos ver como ela casa a psicologia com o cristianismo. Eu fui muito mais, né? Cheguei no Mais Barnabés muito mais assim. Hoje em dia que eu tô entendendo o que é o aconselhamento, e assim, quando eu pensava em aconselhamento, né, eu até comentei com vocês que para mim era algo assim, das pessoas mais velhas, né, orientarem as mais novas, talvez, ou, né, uma coisa do pastor, ou do pessoal, assim, das discipuladoras mais experientes, mas hoje em dia eu consigo ver de uma forma diferente, né, que o aconselhamento, na verdade, pode ser muito mais, pode atingir muito mais pessoas do que só um grupo assim, de pessoas que querem que querem ajudar as pessoas com problemas, né? Muito mais que isso, né? O aconselhamento realmente é um chamado, né? De viver como igreja, de poder, precisa sim ter um dom, um preparo, mas também uma dependência mesmo, né? Do Espírito Santo e tudo mais. Então, eu tô aprendendo muitas coisas ainda, acho que vou aprender mais, né? Mas acho que a parte que mais me mexe, assim, é como que realmente eu consigo aplicar a Bíblia de verdade, né? Antes era assim, tem umas coisas aqui na Bíblia, mas tem essa teoria prática, ou essa teoria, essa abordagem aqui que eu vou seguir ela, mas agora eu consigo entender que a ferramenta principal, né, realmente dá para falar da Bíblia no aconselhamento, coisa que na psicologia a gente é um pouquinho limitado, não e pode, a palavra tem tantas riquezas, né, que o fato da gente não conhecer, a gente acaba não usando, né, e quando a gente realmente conhece e experimenta isso, tem um poder diferente, né, e como o Espírito Santo usa a palavra para transformar a mentalidade, para transformar o coração, que é algo assim, é algo que eu até acho que é milagroso, né? Por isso que a oração faz diferença, que o corpo de Cristo, a igreja faz diferença, né? E como você falou também, é uma coisa natural, sabe? Que deveria ser natural, né? Porque a Bíblia fala tanto de uns aos outros, tem centenas de uns aos outros, né? E a gente, como Suzana falou, a gente não está no pedestal, a gente está no mesmo nível, ouvindo uns aos outros, ajudando uns aos outros, né? E aprendendo uns com os outros, né? A gente aprende muito com as pessoas que a gente aconselha, que discipula. Eu acho que é um movimento de resgate ao cristianismo primitivo, assim como o discipulado, sabe? O pessoal também tem glamorizado muito o discipulado. E, na verdade, o aconselhamento é como um discipulado na vida prática, nas crises da vida. Como é que a minha fé funciona? Sabe, quando as coisas não dão certo, quando eu fico frustrada, quando eu perco as coisas, quando eu estou doente, né? Então, como é bom a gente sentir que Deus realmente está presente e que nos dá os recursos não só suficientes, mas abundantes, né? Através do corpo de Cristo, através das Escrituras, através
do amor que a gente sente, né, dentro do corpo de Cristo. Isso que você falou rapidinho é bem interessante, porque eu cresci na igreja, né? Basicamente isso. Mas nesse curso de aconselhamento, a gente sempre vai assim, né? Achando que vai ajudar os outros, mas eu vejo como que, como que o curso vai também, né? Essa capacitação vem mesmo de Deus, assim, né? No sentido de trabalhar aquilo que tá dentro da gente, né? Sim. E como que, por isso que eu falo, né, da Bíblia, assim, né? Eu cresci na igreja, eu entro em contato com a Bíblia, né? Mas à medida que eu quero ajudar o outro, se eu deixo a Bíblia de lado, então eu também não vou ser confrontada, né? Porque a Bíblia vem para me confrontar também, para entender que primeiro realmente eu preciso tirar o que tá no meu olho para poder ajudar o outro, né? Então eu vejo assim que é isso, né? Essa parte do curso de aconselhamento que eu tô fazendo, eu falo, nossa, ainda Deus tem tanto a tratar dentro de mim, né? E eu acho que essa também é a riqueza, né, do aconselhamento, do que a Suzana falou, assim, não é como se a gente estivesse numa posição neutra, né, numa posição de, né, não vou julgar, numa posição assim, eu sei mais sobre o que acontece na sua cabeça, não, né? Mas algo do tipo, a gente tá junto, né? Vamos enfrentar isso juntas, né? E então eu acho isso muito interessante. Eu gosto de pensar, né, que Deus nos criou e nos deixou com um manual, né? Mas só ter um manual não basta. A gente precisa aprender a usar o manual, a conhecer o que está no manual. A ler, Lili, a ler. E não é ler uma vez só, 2, 3. A ler, a entender e tentar colocar isso na prática, né? Como é que a gente resolve com o que está aqui. Sim, eu brinco porque eu sou uma pessoa que não lê manuais, sabe? Celular, aparelhos eletrônicos, eu tenho uma preguiça de ler, sabe? Aí eu sempre peço pro meu marido ler e ele me explica. E a gente não faz isso muitas vezes na igreja. A gente acaba terceirizando isso para que a pessoa que está lá na frente, o pastor, ele estuda e ele já entrega mastigado. E a gente perde a oportunidade de ter essa proximidade, de ouvir diretamente da fonte, né, do Criador, aquilo que ele quer falar comigo, né, em particular. E quando a gente está aconselhando, a responsabilidade aumenta, né, porque muitas vezes tem situações que eu olho e eu digo, Senhor, eu não consigo ver o fim desse túnel, né? Me ajuda a entender. Então, buscar realmente muito mais para tentar entender, e aí entra nisso que a Vanessa estava falando, que quando eu vou buscar mais, eu vou entendendo aquilo que está dentro de mim. Então, também é um confronto, primeiramente comigo, para que eu possa ajudar o outro. Né? Você sabe que é isso que eu realmente tenho ouvido de todos os alunos que passaram no curso, e o feedback que eles deram assim, poxa, primeiro foi bom para mim. E a mesma coisa eu digo, quando eu fiz o curso de aconselhamento, eu fui a primeira beneficiada, né? Porque eu achava que eu sabia muito da Bíblia, eu achava que era crente, sabe? Quer dizer, eu era crente, mas eu não via tanta, sabe, infantilidade, imaturidade e carnalidade na minha vida. E eu fui descobrindo isso através das minhas crises. E como realmente a Bíblia me ajudou a enxergar quem realmente eu sou, o que precisava mudar, né? Porque a gente tem aquela tendência adâmica, né, de culpar os outros, né, de achar que o problema são os outros, né, os outros que me fizeram ser assim, né, e a gente poder realmente resgatar a responsabilidade e ao mesmo tempo saber que só Deus pode nos transformar, né. Então, trabalhar com aconselhamento bíblico para mim é realmente andar sempre na fé e também deixando Deus atuar um milagre, né? Então não é uma coisa só humana, profissional, né? Embora aquilo que eu faço com as pessoas seja
bastante séria, né? Eu sei que vocês também, mas assim, a gente sempre conta com orações, né? Por isso, ó, intercessores, vocês são muito importantes na nossa vida, né? E a intercessão, né, é muito importante no trabalho de aconselhado, né? Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Fala um pouco do ministério de vocês na igreja, né? Fora o aconselhamento, o que vocês se envolvem, assim, né? Como que... Bom, eu fiquei 22 anos em uma comunidade bem pequena, né, no bairro onde eu morava, e lá dentro dessa comunidade, como é pequena e como é a realidade de todas as igrejas, tem sempre muito trabalho e pouco trabalhador, né? Então, dentro dessa comunidade, eu passei por muitos ministérios, né? Então, desde escola bíblica com as crianças, multimídia, o que precisava fazer, a gente estava lá disponível para fazer, né? E aí eu vejo também um cuidado de Deus em relação a isso, com o meu próprio orgulho, né? No sentido de aprender a servir onde precisa, né? E não só onde aquele lugar me coloca num destaque ou me dá algum desses privilégios que a gente estava falando, né? Colocar a gente num nível diferente dos outros, né? Então eu vejo que foi um cuidado de Deus comigo durante esses anos. E aí, por causa do trabalho do meu marido, nós precisamos nos mudar, e a gente mora em São Paulo, e em São Paulo é gigantesco, né? Então você muda de uma região para outra, é como se você mudasse de uma cidade para outra, né? Então nós saímos da Zona Leste e fomos para a Zona Oeste. Então ficava inviável continuar na nossa igreja, né? E aí os nossos pastores falaram, mas continua vindo, né? E aí eu falava, puxa, pastor, mas para mim não faz sentido vir só participar do culto de domingo, né? Eu preciso estar num lugar onde eu possa trabalhar, né? Onde eu possa estar viva no corpo. E aí o Senhor nos preparou uma outra comunidade agora, onde nós estamos, que é a comunidade Hebron, e é bem próximo de onde a gente mora, né? E essa comunidade é um pouco maior. Então, sendo um pouco maior, tem um pouco mais de facilidade para que as pessoas trabalhem cada uma nas suas áreas, né? E a igreja também tem uma preocupação nisso, né? Em desenvolver as pessoas naquilo que Deus chamou-as para fazer, né? Seus dons. E aí, como eu tinha comentado com vocês, quando eu decidi retomar a psicologia, eu fui estudar família e casais. E aí, no estudar casais, eu me apaixonei pelo atendimento de casais. Me apaixonei, eu falei, uau, é isso. E aí, me fez lembrar também um desejo, né, de que quando eu comecei a namorar com meu marido, nós tivemos um único curso de namorados, né, e para nós foi maravilhoso, foi muito bom. Ajudou bastante. Ajudou demais. Então, eu queria continuar esse trabalho. Sempre sonhei em continuar, mas eu não sabia como fazer, né? E aí, dentro da igreja para onde nós fomos agora, nós tínhamos esse desejo e encontramos um terreno fértil para isso, né? Lá nós temos os namorados que precisam, né, dessa ajuda, e aí a gente se colocou à disposição, né? Eu lembro até quando estava fazendo o curso do aconselhamento, a Lili conheceu meu marido, né? E a Lili falou, esse marido também não gostaria de participar. E aí meu marido sempre atuou no Ministério de Louvor, né? E ele falava, não, isso não é para mim, pessoas, não. Eu falava, puxa, mas você tem tanto jeito com pessoas, né? Não. E agora, como Deus faz as coisas, né? Então, dentro de um curso de casais que nós estávamos fazendo, meu marido entendeu isso do Senhor, né? De que ele também podia ajudar outros casais. E a gente juntos poderiam ajudar outros casais. Que bênção! Como é importante isso, né? Porque dentro de um casamento, o homem e a mulher precisam de ajuda. Os dois lados, né? E eu sinto, assim, que muitos homens têm essa... Como chama isso?
não se sentem tão adequados, coisas assim, né? Mais as mulheres que às vezes se aconselham, e eu sinto muita falta disso. Então, que bom que valeu o encorajamento, né? E realmente Deus usa, Sim. né? Sim. E eu via que no dia a dia, no trabalho dele, não era esse o foco, mas que no lidar com as pessoas que estavam submissas a ele funcionava, ajudava muito bem, né? Então, por que não, né, trazer isso? E foi um incômodo meu também, quando a gente começou a conversar sobre isso, que eu falei para ele, puxa, a gente tem um casamento tão legal, né? Nós somos um casal totalmente improvável. Porque se a gente for repetir o que a gente aprendeu nos nossos lares, não daria certo, né? Não teria casamento. Mas a gente é prova viva de que quando o Senhor está no centro, quando o Senhor é o centro, o casamento pode ser muito bom. Muito, muito, muito bom. E aí nós fizemos uma oração, né? Eu falei para ele, precisa ter um propósito, né? A gente viver um casamento tão bom. Né? Então nós fizemos essa oração e entregamos nosso casamento ao Senhor para que Ele pudesse usar o nosso relacionamento ao serviço, né? E aí foi nesse momento que essas coisas aconteceram, né? Então hoje a gente está atuando com os casais de namorados, né? Mas a gente faz parte também do Ministério para Casais, então a gente também ajuda a cuidar de outros casais, né? Então tem sido um tempo muito bom, de trabalhos muito, muito bons. Eu falo todas as vezes que eu estou seja com um aconselhado, seja até com os meus pacientes mesmo, trabalhando na psicologia, eu falo, puxa, Deus, obrigada. Porque é sempre um privilégio para mim ter essa oportunidade de ouvir o que está lá dentro da alma das pessoas. Que lindo. Muito lindo isso. Eu lembro que tem uma amiga que ela falava para mim, nossa, eu não sei como que você aguenta, eu vi tantos problemas. Ela falava, acho que ia ficar louca sabe? E eu falava para ela, nossa, eu não sei como você aguenta de lidar com todos esses números, com todas essas coisas, né, administrativas, tá? Eu que ia ficar louca com isso. Então é muito bom saber que Deus dá dons para cada um, e quando a gente exerce esses dons, a gente sente uma realização. Sente que você foi feito para isso, né? Porque trabalhar com casais não é fácil, né, gente? A gente acha que, nossa, é uma coisa muito cabeluda. Quando assim, a gente acha que já viu de tudo, a gente descobre que tinha alguma coisa que ainda não tinha visto. Sim, mas como é bom saber que tem gente que não desiste e quer ajudar as pessoas e acredita que Deus é poderoso para restaurar coisas improváveis, né? Legal. E você, Vanessa? Casais não é comigo. Brincadeira, se Deus, se Deus quiser. Mas de qualquer forma, eu cresci na igreja, né? E eu aprendi muita coisa desde criança na igreja, né? Então, eu sempre falo assim para as minhas amigas que eu tive uma infância muito boa. Então, ouvindo de novo, né, a Suzana falando assim, se eu vivi isso tão bem, então deve ter um propósito também para isso, né? Então, por viver isso também e ter, né, professores que me ensinaram muito, né, lá na escola dominical, eu também vi muito propósito nisso, né, e ao longo, né, do meu crescimento dentro da igreja, eu tive a oportunidade de participar de acampamentos, participar de algumas coisas que me fizeram ter essa realização que você falou, né, quando a gente sente... Nossa, eu tenho a sensação de que eu poderia fazer isso pro resto da minha vida, né? E foi num dos acampamentos que eu ajudei que eu pedi a confirmação. Eu falei, Deus, eu gosto muito do público infantil, né? Eu gosto muito de crianças, mas ainda tô em dúvida, né? Então me ajuda nesse acampamento, vê se é isso mesmo, né? E aí, assim, né, eu não tenho dúvidas do quanto que eu gosto desse público atualmente. É óbvio, né, que se Deus me chamar para outros públicos, eu atendo e tudo mais, mas toda a minha
a minha caminhada dentro da igreja e até dentro da faculdade foi atrás das crianças, assim, né? Talvez também tenha influência um pouquinho da minha família, minha mãe gosta muito de crianças, né? Minhas irmãs, mas esse público é o público que eu gosto muito. Eu atuo lá dentro da igreja, no Ministério Infantil, é pequenininho, mas é de coração. E também, né, trabalho num hospital pediátrico, então realmente eu vou atrás de onde tem criança. Talvez seja porque eu também tenho esse meu lado mais, né, vamos brincar, né, vamos aprender através do lúdico. Então eu tô nesse ministério atualmente. Mas eu achei muito interessante no nosso estudo de casos, tal, como realmente Deus te deu um dom especial para tratar com crianças, né? Ouvindo você falar um pouco também do seu trabalho lá com as crianças, né, num hospital oncológico, né? Nossa, eu acho que deve ser uma das coisas mais difíceis, assim, sabe? Tratar, lidar com crianças em sofrimento físico, né? E você ter essa firmeza, né? E alegria, né? De trazer a esperança, de trazer conforto, de poder ouvi-los, assim, é muito bonito. E aí você atende, né? Seu público-alvo são crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. Eu falei mais criança, mas adolescente também, né? Gosto bastante, né, dos dois públicos. Confesso que da parte das crianças eu sou mais, né, inclinada mesmo, mas atendo, e isso que você falou é assim, todo mundo fala, nossa, né, como que você aguenta, né, no hospital, criança, né, em adoecimento, mas eu volto a dizer, né, eu acho que foi por ter vivido uma infância que hoje em dia eu vejo tão abençoada, eu também quero poder compartilhar do que é poder crescer assim, né, num lar cristão ou com os princípios e valores cristãos, e por isso que o público que eu gosto também é esse, e eu também vejo muito sentido, né, nisso, e muita esperança também, visto que hoje em dia tá difícil, né? Tá difícil, né, difícil, gente? O mundo, né, tá difícil. As crianças, principalmente, né, tem sentido muita dificuldade em ser criança, né? Então, é muito bom quando a Vanessa fala de, vamos brincar. Nossa, será que as crianças ainda sabem o que é brincar? A gente resgata. Né? A gente resgata, porque nossas influências tão ruins, né? Tem vindo de tantas partes, né? E poder achar uma referência segura, assim, é muito legal isso. Que legal, vocês... Bom, antes de eu pedir para vocês darem a sua última mensagem ou compartilhamento, né, de um encorajamento, eu queria pedir para a Vanessa explicar para o nosso público aqui como é que faz para as pessoas conseguirem um aconselhamento, visto que a Vanessa está trabalhando também no Ministério Mais Barnabés, né? Nessa parte administrativa. Nossa, super secretária. Então, qualquer dúvida é com ela. Pode vir comigo, eu acho. Brincadeira, pode vir. Bom, a gente tem o contato, né, do Mais Barnabés, então dá para vocês entrarem em contato, vou olhar ali, dá para vocês entrarem em contato, né, pelo WhatsApp, também pelo e-mail, mas também tem o site do Mais Barnabés, e lá tem, né, a página do Centro de Aconselhamento. Então lá ele explica direitinho, né, como que funciona o Centro de Aconselhamento, né, lá também tem os formatos, né, de pagamento, então os pacotes. Tem o valor, já né, acessível, né, mas para aqueles que ainda assim têm dificuldade para pagar, né, pessoas com maior vulnerabilidade, a gente também, né, discute, pensa em formas de ter também cotas sociais, né, nesse sentido, para missionários, para aqueles que precisam realmente de ajuda. Então é só entrar em contato, a gente conversa, a gente vê o que dá para fazer, né, e aí lá no site então tem essa inscrição que você faz, e aí a gente entra em contato,
né, manda o link de um formulário para você poder colocar, né, as questões específicas que você quer tratar no aconselhamento, que tem sido mais difícil para vocês, e lá também tem os horários que vocês têm de disponibilidade. A gente precisa dessas informações para que a gente possa casar com um conselheiro que tenha também o mesmo horário, a disponibilidade, dá para, né, a gente conversar sobre o formato presencial ou online, e aí depois que vocês preenchem esse formulário, então eu entro em contato com o conselheiro, né, para que ele possa entrar em contato com você e começar, né, o acompanhamento ali, seja presencial ou online. Então, tem algumas formas. E a gente atende crianças também, sim, né? Sim. Tem uma sala linda. Tem uma sala muito bem equipada, com boas ferramentas. Onde que fica o atendimento presencial? Fica lá na rua Doutor Siqueira Campos. Isso, número 116, ao lado da Igreja Presbiteriana de Formosa de São Paulo, a famosa ISP, né? Bem pertinho do Bem metrô pertinho São do Joaquim. metrô São Joaquim, bem né? facinho para Fácil chegar. acesso. Então, é isso. Você ficou interessado, né? Então, venha, procure. Não ande sozinho, né? E você que é uma cristã, que gosta da psicologia, gosta de aconselhar, venha conhecer também nossos cursos, né? Em especial, né, o de análise das linhas psicológicas, né, que também está saindo agora, né? E como que vai acontecer agora, né? As inscrições As abertas. inscrições abertas em setembro. Mas dentro do nosso site também tem vários cursos, módulos, em que você pode escolher, né, adquirir e aprender com as aulas gravadas, com os recursos que estão lá, né? Tem até devocionais, né? Devocionais tanto de ouvir quanto de ver, né? Então, a gente pensou em todos os recursos para ajudar você, né? E chega mais, né? Chega junto. Tem as apostilas também. Tem as apostilas também, né? Alguns dos nossos cursos a gente produziu esses materiais e a gente fez como apostila. Vocês podem também entrar no site para conhecer, adquirir, né? A gente manda pelo correio, né? Então, mas venha nos visitar, né? E ore por nós, né? Esteja junto, né? E estou muito feliz de poder conversar com vocês, fazer com que o pessoal possa conhecer as nossas conselheiras bíblicas, né? Que tem um coração realmente para o ministério, né? E uma capacitação, né? Tanto na parte profissional quanto também de formação bíblica. E não só a formação, mas o acompanhamento também, né, Lili? Muito bem. Vocês querem ter uma transmissão de uma mensagem, né, para o pessoal que estão assistindo a gente? Eu acho que ficou claro durante a nossa conversa, mas vale a pena repetir, né? Assim como eu e como a Suzana, a gente se sentia um pouco sozinha, eu achava que estava tudo bem, né? Jesus vai me ajudar, guardava o meu sofrimento no bolso. Quando eu descobri que dá para pedir ajuda, que dá para ter essa ajuda, isso foi algo, né? Diminuiu uma carga. Eu sei que a parte mais difícil é pedir ajuda, né? Normalmente, mas vale a pena, né? E esse é o chamado, eu acho, né? De Jesus para a igreja, e tem muitas pessoas que Deus capacita realmente para poder ajudar, né, no seu sofrimento. Então não hesite ou em pedir ajuda ou em buscar essa ajuda. E se você também, né, gosta da psicologia e gosta de Deus e gosta das questões emocionais e quer ajudar, né, acho que a Lili e o Mais Barnabés traz uma capacitação bem bíblica e bem cristocêntrica mesmo, né? Então, fica o convite, me ajudou muito e acho que pode ajudar você também. Uma coisa que tem ficado muito forte para mim, né, nesses últimos tempos, é a questão de como Deus permite que a gente consiga
tratar as nossas feridas e, através do tratar essas feridas, ajudar outras pessoas a tratarem as suas feridas, né? Então, fica o convite também para quem não é da área da psicologia, né? Mas que se interessa pelas pessoas, que se compadece do sofrimento das pessoas, né? A gente ajuda, né, as pessoas, a gente vai com o coração super disposto a ajudar e a gente também recebe essa ajuda. Então, é sempre uma troca, né? Eu tenho trabalhado muito na minha cabeça e também com algumas pessoas que eu tenho acompanhado, né? Das pessoas que questionarem, puxa Deus, mas por que esse sofrimento? Por que eu estou passando por isso? Né? E esse era um questionamento que eu tinha quando eu me sentia muito sozinha, né? E hoje Deus me permite saber como é estar aquele sozinho, quanto dói o estar sozinho, para que através dessa dor que Ele curou, eu possa ajudar outras pessoas a descobrirem que podem receber a cura dele também, né? Então, não só para quem está na área, mas pode ser de qualquer outra área, mas que tem esse interesse em ajudar pessoas, pode vir. Venha para o Mais Barnabés você também, né? Vamos levar legal. Vamos ser mais Barnabés, né? Vamos ser mais Barnabés. Vamos levar carga um dos outros, né? E louva a Deus porque vocês têm sido também Barnabé da minha vida, levando carga, dividindo a carga comigo. Você também com a gente, Lívia. Pensar em ser um Barnabé é realmente um privilégio. É um privilégio mesmo. Então, muito obrigada. A gente que agradece. Muito Tchau, bom. até a próxima. Tchau.